Se você tá se sentindo um peixe fora d'água, perdida, não sabe o que lhe acontece na vida de tanta coisa não muito boa, né? Que fica te rondando, né? Seja pessoa, seja energia, seja aquele emprego que não dá certo, a vida que não vai pra frente, o relacionamento que foi pro buraco abaixo, ou você não consegue um relacionamento legal, tanto um companheiro, né? Como nas amizades também. Então, fica aqui que eu vou te explicar em qual curva você pode ter se perdido, aí você vai entender, né? A partir do momento em que a gente fizer a tal da reforma íntima. Eita, e tem exercício para isso? Tem muito exercício para isso, para reforma íntima, para você poder voltar, né? Naquele seu ser superior, tá? Por quê? Porque quando a gente tem até os 7 anos de idade, a gente está com o nosso subconsciente muito ativo, né? Ele é muito maior, né? Ele é ativo do que o consciente. Então, uma criança até os 7 anos, ela tá, ó, bala, tá? Depois disso, já começa a impregnar mais as coisas. Não que no ventre da mãe já não começa, mas até os 7 anos ela tem uma proteção, né? Então, até os 7 anos nós tivemos essa proteção. Depois disso, é que as coisas começam a desandar por aqui. Por quê? Porque nos é ensinado através dos nossos pais, nossos antepassados, um jeito muito errado de lidar com as situações, de crenças limitantes, de acreditar que como que as coisas funcionam, e se as coisas funcionam assim, assim, assado, e depois você olha para trás e vê que não era nada daquilo, porque é só olhar para trás e ver, né, os seus pais, seus avós, se deram certo ou não. Então, a maioria você vê que tiveram dificuldades e foi bem difícil, né? Eles não tinham entendimento. Então, assim, conforme a gente vai buscando esse entendimento, a gente vai conseguindo se limpar. Então, eu costumo dizer que ninguém pode aceitar aquilo que não entende. Então, você primeiro precisa entender, aceita e faz o que tem que ser feito, né? Uma limpeza profunda nisso tudo, né? E existem técnicas, existe salmos para isso, existe energias de antepassados que você traz, né? No seu DNA, na sua energia, né? E às vezes aconteceram conflitos tão grandes que às vezes você não tem nem conhecimento, sabotagens, mandinga enviado um pro outro, enfim. Então, nessa situação fica difícil a gente ter visão das coisas, de como funciona e do que, como melhorar. Então, eu vou trazer aqui exercícios para ir limpando, né, essas porcarias, né? E tudo começa na mente da gente, no pensamento. Tudo começa no pensamento, é levado para o sentimento, e aí quando leva para o sentimento, então é feito daí o download das coisas acontecerem para você. Então, quem fica remoendo muitas coisas tende a ficar fazendo download de tudo isso, baixando, né, esse tipo de coisa para sua vida e atraindo esse tipo de coisa para sua vida. Então, a gente vai fazer aqui, vai ter muitos exercícios e eu vou estar explicando. Então, vamos começar primeiro, fase 1. O despertar, né? É preciso despertar, né? E ver, primeiro ter a visão de que, opa, nada tá fluindo, algo tá de errado, alguma coisa acontece que eu não estou bem, eu não tô sincronizada, eu não tô vibrando na frequência mais alta, eu não tô alinhada com nada, né? E às vezes você não sabe em qual curva você se perdeu. Então, primeiro é preciso você ter esse despertar de que não é normal continuar com a vida assim, desse jeito. Gente, vocês vão escutar barulho no fundo, tem galinhas pro quintal aqui, então elas fazem barulho, tá? Desculpem aí. Depois disso, você precisa desse despertar, né? De você ver que tem alguma coisa que não está certo na vida, que não está fluindo. Então, depois vem a outra parte, né? Que é
identificar padrões de comportamentos e pensamentos. Então, já pega o caderno e caneta para você tá anotando aí. Porque ao longo dos dias é bom fazer esse tipo é um exercício, né? Você precisa anotar os seus padrões de comportamento e de pensamentos. Principalmente pensamentos, porque tudo começa nele, né? Primeiro pensamento e leva aos atos, que é o comportamento, como você se comporta, né? Então, às vezes, você acorda de manhã e aí você já vai direto para as notícias, né? Notícias ou fofocas, ou querer saber da vida alheia, tal. Então, o que você pensa a respeito disso? Que benefício isso traria para você, esses tipos de informações, né? O que te faz crescer com isso, esse envolvimento, né? Onde você fica acessando esse tipo de conteúdo para a tua vida. Então, através dos seus pensamentos, se você tiver mágoa, rancor, ranço de alguém, então você pega o teu caderno e anota os teus pensamentos, como que é? Quando começa alguma coisa, o que você estava pensando, né, naquele momento, vai anotando, né? Comece a se olhar, sabe? É como se você pegasse o seu celular e colocasse num cantinho da tua casa, aonde você mais fica, e você deixar gravar você, tá? Ali. Esquece que tá gravando e você vai se comportando. Às vezes pode ser que tem pessoas que vão ver até gesticulando, tipo criando na tela mental situações que não existem, porque está cheio de rancores, desamores, de desentendimentos que tiveram, energias que às vezes nem é sua, mas que de alguma maneira você está aberta a acessar, porque a sua vibração está baixa. Então você tem esses pensamentos e é importante que você anote os pensamentos que você tem. O que você pensa, como que funciona isso para você. Bom, a partir daí, então você começa a se perceber, você começa a se enxergar. A partir do momento que você começa a se olhar e identificar os seus pensamentos e os seus padrões, né, de pensamento e de comportamento também. Então, é importante que você aprenda a se olhar, porque é fácil a gente ficar em roda de fofoca, apontando o dedo para esse, para aquele e falando da vida desse e daquele, sem olhar para si, não conseguir olhar para si. Eu costumo dizer que também uma coisa que é legal, se você tiver um celular, você se filmar, você falar um determinado de assunto e você se filmar falando sobre aquele tipo de assunto. Eu aposto que é o primeiro momento quando você se vê, né, na câmera do seu celular, depois, né, na filmagem, você não vai... Colabora aí, amiguinho. Então você não vai gostar muito do seu jeito de se comportar, do seu jeito de falar, às vezes da sua voz, do seu jeito de ser. Você às vezes vai até... Você vai querer apontar o dedo para si mesmo até. E você não vai gostar do que você vai ver, você não vai se aceitar. Geralmente a pessoa, quando ela não se aceita, ela fica muito vivendo a vida alheia. Ela vive a vida do outro e a dela passa em brancas nuvens. Então ela vê pessoas se dando bem, pessoas se dando mal, e ela simplesmente ela não vive a vida passa em brancas nuvens, né? Então é importante então fazer essa identificação de si, se olhar, aprender a se olhar, aprender a se ver, sabe? Como se você fosse uma outra pessoa aqui do seu eu superior, se vendo, sabe? E vendo o seu comportamento e ver como que você age, o que você pensa, se você conta mentira, se você inventa situações, né? Como que é o seu pensamento. Tente anotar isso no caderno para você, tá? Tente anotar tudo que você pensar que não é legal, ou que sai fora, sabe, do contexto de uma evolução para você, de um acontecimento legal, ou enfim. Eu quero que você anote esses pensamentos, seja bons ou ruins, você vai anotando,
tá? No caderninho. Primeiro, para quem não sabe que curva se perdeu, é importante fazer esse passo a passo, tá? Não dá para pular, não dá para dar um salto, né, daqui para lá para frente sem entender como que funciona o processo. Senão você não vai aceitar, vai fazer de qualquer jeito e não vai funcionar. Não pode pular etapas. Depois que você aprendeu a se olhar, você vai anotar aonde você deseja chegar. O que você deseja para sua vida, né? Tente ver o que você quer para sua vida, onde você quer chegar, os seus objetivos. Anota no caderno, tá? Esses objetivos, onde você quer chegar, porque é importante saber o que você quer, né? É fácil a gente falar assim, ó. Ai, eu não quero que aconteça isso na minha vida, né? Principalmente quem fica assistindo muito sensacionalismo, as coisas, né, de internet, aquelas coisas que a mídia joga, né, os lixos, né? Então, aquilo é para dar medo. Então, as pessoas acabam ficando com medo. Ai, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não, eu não quero o comportamento daquela pessoa para minha vida. Não, aquela vida daquela pessoa... Deus me deu, eu não quero aquilo lá, eu não quero um marido assim, eu não quero um companheiro assim, eu não quero uma situação assim. Então, só que o não, eu não quero, é fácil dizer. O difícil é você dizer o que você quer. Se eu perguntar para você agora o que você não quer, faça uma lista, tu vai escrever assim, ó, rapidão a tua lista. E olha, ela vai ser gigantesca de coisas que você não quer. Mas se eu perguntar para ti, o que você quer? Tu vai ficar parada pensando primeiro. Vai demorar mais. A lista não vai ser tão grande, tá? Não vai ser tão grande do que você quer. Então, assim... O negativo, isso quer dizer que o negativo está muito mais presente na tua vida do que o positivo, né? Do que as possibilidades. Então, por isso que é fundamental você entender essa primeira fase primeiro. Recapitulando. Então, vamos lá. Na fase primeira nós estamos falando aqui. Vamos recapitular ela. Então, primeiro é preciso você... prestar atenção nos seus pensamentos, né, e fazer anotações. Reflita, volte ao tempo, né, lá na sua infância, né, tente puxar desde lá, tá? Se você pensa, né, seus pensamentos se vêm de lá, né, desse lugar, né, lá de trás da sua infância, vai identificando e vai anotando. Esse é um exercício para você estar fazendo. Às vezes pode ser que você precise fazer por 3 dias ou uma semana, você ficar anotando seus pensamentos para você ter essa oportunidade de se observar, né? Esse é o primeiro despertar, né? Da consciência, para você trazer, né, à tona os seus padrões, né? De onde vem esses padrões emocionais que vem através do seu pensamento, que você acessa esses lugares, né? Falta, escassez, o que aconteceu na sua infância, né? Enfim, tem muita coisa, né, para se pensar e para puxar de onde vem isso, né? Então você deve se questionar se você tem os seus pensamentos. Quando você pensa, você traz os seus sentimentos, né? Então você precisa identificar também esses sentimentos. Se você sente medo, se você sente ansiedade, se você sente culpa de alguma coisa, se você tem esses padrões, né, de altos e baixos, né, de uma hora você tá bem, aí passa umas 2 horas, ou menos, daqui a pouco você tá mal, ou se você é muito sensível quando alguém lhe aponta o dedo, quando fala alguma coisa. Então é preciso você identificar e ir anotando esses padrões, né, de pensamentos, né? Se você fica remoendo as coisas do passado, se você começa a ponto de criar na sua tela mental, né, as situações que ainda não aconteceram. Por exemplo, você tem desavença com alguém
e você não pôs para fora isso, você, sei lá, não xingou a pessoa, não brigou, ou então não conversou com a pessoa para entrar num acordo em comum, né? Para resolver a questão. Então você fica naquela coisa remoendo, né? Às vezes você começa a ter pensamentos que começa a criar sentimentos de raiva, né? De ódio, né? Daquela pessoa, e na sua tela mental você cria uma novela onde você está estapeando, enfim, está fazendo alguma crueldade com a pessoa. Então é preciso identificar esses padrões primeiro, né, para poder entender de onde vem, né, de onde você puxa, se você lembra alguma coisa que aconteceu na infância, e as suas inseguranças da vida, né, se você tem medo, se você tem inveja de alguém, se você tem ciúmes, se você é possessiva, então vai anotando. Eu acho que, assim, 3 dias, dependendo, né, cada caso é um caso, mas se for muito assim, sabe, tiver muito sobrecarregada mesmo, você tá muito num processo meio que depressivo, né, de depressão, você só chora, ou você tem altos e baixos, daqui a pouco você tá com raiva, daqui a pouco, sabe, é só perturbações, né, constantes. Então é importante que você identifique, né, e faça essa avaliação por pelo menos 7 dias, se você estiver nesse grau. O passo onde você precisa definir onde você quer chegar, primeiro você tem que passar por esse processo de tentar entender de onde vem, né? E às vezes, se você tiver assim muito sobrecarregada dessa energia densa, né, onde você não consegue identificar nem onde você quer chegar, então é aí que vai entrar o processo de limpeza. E essa limpeza é fundamental, esses exercícios que eu vou trazer para você começar a fazer, né, para ir limpando tudo essas coisas da sua vida. Então, assim, você tem que ter consciência de que nessa limpeza você vai mudar muito, você vai mudar, inclusive pessoas da sua vida vão ser retiradas. Não é que vão ser retiradas por outro, não, é você mesmo que vai acabar se afastando. São pessoas que não vai fazer mais sentido, são pessoas que você olha, às vezes você vai falar, caramba, depois, né, dos exercícios que você vai começar a fazer de limpeza. Então você vai ter pessoas na tua vida que mesmo que você ame, você não vai mais suportar a convivência. Então você precisa ter essa consciência. Por quê? Porque o seu padrão vibracional, depois de se exercitar, ele vai aumentar muito. E aí aquelas pessoas naquela vibração baixa, daqueles comportamentos chulos, não vai mais fazer sentido para você. Você, numa roda dessa, você vai se sentir assim um peixe fora d'água e falar assim, não, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Eu amo essas pessoas, eu entendo, né, que elas permaneceram ali no campo da ignorância, mas eu já saí um pouco, mas eu subi alguns degraus, então já não faz mais sentido, né, eu estar na companhia dessas pessoas, ou elas estarem na minha companhia, elas fazerem parte da minha vida, porque não me agrega valores e eu não tenho tempo a perder mais, né, não tem como voltar, né, depois que você tá na 5ª série da escola, né, você ir lá para a 1ª série não faz sentido, né, você voltar lá para a 1ª série. Então é mais ou menos isso que vai acontecer na sua vida. Então tenha em mente, tá, que essa limpeza que eu vou estar ensinando no próximo vídeo, essa foi uma conversa, né, para que você se exercite aí e se olhe, aprenda a se olhar primeiro, né? Então, e ter a consciência de que pessoas vão sair da sua vida, tá? Não vão fazer mais sentido e é pra frente que se anda, né? Você vai continuar amando essas pessoas, mas o seu nível já é outro, tá? Então, no vídeo de hoje, para não ficar muito longo,
essa é a primeira fase que eu tô explicando, né? E que faça sentido para você. Na próxima, eu vou começar a trazer exercícios dessa limpeza, mas tenha consciência de que muita coisa muda, tá? Quando a gente muda, quando a gente aceita, entende, aceita e muda, né? As coisas mudam, a gente muda, tudo muda ao nosso redor, tá bom? Beijinho pra você e até o próximo vídeo.